E hoje é dia de quê? De React. Então vamos lá para o React de hoje. Não são responsáveis pelos filhos, quem que é? Hã? Quem que é responsável pelos filhos se a mãe não é? Um filho, quem seria? Tudo bem, mas aí quem que trabalha e quem que cuida do filho? Pelo filho? Ele é, mas aí quem que trabalha e traz o dinheiro pra casa? Na maior parte dos casais, atualmente, as duas pessoas trabalham e existe muita mãe solteira, né? A maior parte das vezes, existe uma enorme taxa de abandono masculino, existe muita criança sem o nome do pai, o sobrenome. A revolução sexual, na verdade, culminou nesse tipo de abandono, né? Porque as mulheres começaram a ter uma vida mais libertina, a se libertar sexualmente. A mulher ser abandonada é dela? Oi? Olha, a partir do momento que você é bióloga, se você dorme com um homem, você não tá sujeito, você é médica. Você é médica. Você sabe que uma mulher, se ela sai, se ela dorme com um homem, aquilo culmina numa gravidez. A gravidez acontece onde? No útero feminino. Então, se você sai e você dorme com um homem, você sabe que aquilo pode culminar numa gravidez, não sabe? Mas o homem também não sabe que isso pode culminar numa gravidez? Ele sabe, mas a gravidez acontece no corpo feminino. Isso é uma coisa da biologia que a gente não consegue. Dele. Isso não tira, mas a gente é feito dessa forma. Então a mulher pode sair com 3 caras numa noite. Na verdade, quem vai ficar grávida é ela. Pode um trocar o telefone com o outro, ela transa com 3 caras, o cara pode ter a mesma atitude, ele nunca vai saber se a mulher ficou grávida, não. A mulher não tem como não saber, porque tá acontecendo no corpo dela, isso é uma biologia. Mas existe taxa de paternidade, né? Então essa mulher, o cara que transou com ela, assumiu tanto a responsabilidade de eventualmente gerar uma criança como ela, não? Mas tem mulheres também que não querem assumir um casamento, né? Depois de ter ficado grávidas. Na verdade, elas defendem ganhar um aborto. A gente tá falando de abandono, né? A gente tá falando de abandono. A gente tá falando de outra coisa. Exato, mas aí o teste de paternidade serve exatamente pra que a justiça determine um valor a ser pago pelo homem, né? Sim, e inclusive é uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil a curto prazo. Gente, o que a gente tá conseguindo ver nesse vídeo? Uma comparação. Qual o pensamento do mundo, da sociedade e o pensamento de acordo com a palavra de Deus. No caso, o que a Pietra tá falando se aproxima bastante aí da palavra de Deus, porque ela trabalha aí com termos de libertinagem. E aí a gente trabalha assim com o conceito de pecado, no caso ali, de 2 pessoas que fornicaram fora do casamento e tiveram um filho. Aí vamos dizer assim, na lei de Deus, a libertinagem seria o quê? Um crime, um pecado. E qual a consequência do pecado? O abandono paterno, que é muito mais comum do que o abandono materno. Mas na minha vivência profissional, eu já verifiquei também casos de abandono materno. E assim, é algo muito sério, muito triste, né? O abandono paterno, o abandono materno. Isso causa uma ferida na criança, que ela se sente rejeitada. Então assim, gente, o pecado, ele é um pecado justamente por quê? Porque ele tem consequências negativas, tanto para a própria pessoa que comete, quanto muitas vezes também para o próximo, para um terceiro, no caso, a criança. Então assim, Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente sofra essas consequências do pecado, e Ele quer que a gente fique em obediência. E como é que é essa obediência? É o culto racional, porque antigamente, nos cultos antigos, pagãos, você tinha o quê? Os sacrifícios, né? Que eram sacrifícios, assim, de animais, muitos cultos até mesmo de crianças. Então, assim, era bem pesado. Inclusive, no judaísmo, existia o sacrifício de animais. E depois de Jesus Cristo, eles pararam de fazer, porque teve diversos eventos, né? Depois da morte de Jesus Cristo, algumas décadas depois, sem querer entrar em muito detalhe, o Império Romano acabou com o templo, e aí, até hoje, não se tem mais sacrifícios. Não que Jesus Cristo tenha alguma interferência aí na crença dos judeus, porque a maioria dos judeus não reconhece a Jesus Cristo, só os judeus messiânicos, né? Isso daí a gente já sabe. Então assim, qual que é o ponto do React de hoje? É a gente estabelecer uma conexão entre a lei de Deus e a lei dos homens. E assim, tem uma palavra em Oséias 6, versículo 6, que fala: sacrifícios não quero que conheçam o meu caráter. Então assim, tá numa tradução NBV-P. Essa tradução eu achei legal trazer, porque ela é bem moderna e ela fala bem uma coisa que eu queria focar com vocês hoje através desse vídeo. Deus, Ele quer que a gente conheça o caráter dele. Qual que é o caráter do Senhor? O caráter do Senhor é santo. E um Deus santo, ele é um Deus justo. Então, qual que é a justiça de Deus? É não deixar um crime, uma pena, passar impune. E olha como ele foi grandemente misericordioso com a gente. Ele deu o filho dele para pagar os pecados nossos. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele toma para si o perdão do Pai. Se ele reconhece que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por seus pecados,
pecados. Então, quando a gente trabalha com isso, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, você pensa assim, eu devo obedecer esse Deus. Então, se eu obedecer esse Deus, eu não vou cair na libertinagem. Porque a maioria dos casos de abandono paterno, e até mesmo de abandono materno, é por questão de que é um relacionamento totalmente desestruturado do que tá dentro da palavra de Deus. Existem casos que talvez um pai, uma mãe que tá dentro da igreja faça um abandono, com certeza, né, gente? Mas você pode ter certeza também que envolve aí algum pecado, um adultério, né, uma falta de honestidade da parte de um dos parceiros que faz com que aconteça esse abandono paterno. E qual que é o papel do advogado numa questão como essa? É só remediar as consequências do pecado. Porque vamos dizer assim, o pai abandona a prole, não quer assumir as responsabilidades, destroça aquela família completamente, destroça aquela criança completamente, joga aquela família na sarjeta, né? Porque o abandono paterno é isso. E espera que aquela família desapareça, pereça. Qual que é o papel do advogado? É pegar aquela família e, de certa forma, atenuar as consequências de todo o pecado. Ah, Carol, você tá colocando a culpa na vítima. Não, não tô. Porque, assim, ali todos os dois fizeram atitudes cujas consequências já estavam bem óbvias na cara deles. Não iria dar certo dessa forma, não foram seguidos os protocolos bíblicos. Então você não pode querer agir de uma maneira errônea e ter uma consequência bacaninha no final. Se você tiver essa consequência legal no final, é por pura misericórdia do Senhor. Porque a consequência do pecado, a gente já sabe qual que é, são consequências como essas, o abandono paterno, sentimento de rejeição, a criança pode crescer sem uma autoestima, pode crescer com dependência de relacionamentos. Diversas consequências negativas podem sobrevir na vida da criança, enquanto ela vai crescendo. Então, o trabalho do advogado é esse, é atenuar as consequências daquele pecado, fazer o possível para pegar aquela família que foi completamente dilacerada e reerguê-la novamente, levar ela para um lugar de dignidade diante da sociedade. E como que é feito isso? Através de algumas ações. A primeira seria o reconhecimento de paternidade, que é uma ação, gente, que é muito simples no Brasil e é feito exame de DNA. Se o pai nega, é escutado testemunhas e aí é dado a paternidade pela escuta das testemunhas. Se o pai não quiser fazer o DNA. Então, se esse pai não reconhece essa família, o correto é ele fazer o exame para saber de uma vez por todas se ele é pai ou não. No caso da mãe, o que resta para ela é testar se é a pessoa. Mas se é uma mãe que teve mais de um parceiro sexual, aí fica um pouquinho mais complicado, porque a própria mãe não vai ter essa certeza. Por isso que, assim, esse vídeo da Pietra, ela fala perfeitamente. A mulher, ela é muito mais vulnerável que o homem. A consequência da libertinagem sexual para a mulher é dilaceradora. A consequência da libertinagem para a mulher é muito mais grave, porque a mulher, ela é mais vulnerável. Dentro dela se encontra um portal espiritual em que ela traz para a vida seres humanos. Você tem noção da seriedade disso? É um poder muito grande, mas ao mesmo tempo que requer uma proteção absurda no redor dela. E como que ela adquire essa proteção? Na minha opinião pessoal, ela adquire essa proteção acreditando no Senhor Jesus, sendo uma mulher temente a Deus, pratique o culto racional de Romanos 12, versículo 1. Essa é a mulher que se protege. Essa é a mulher que reconhece sua vulnerabilidade e o poder ao mesmo tempo que ela tem. E, gente, outra ação bastante importante para o advogado é a de alimentos, quando esse pai reconhece a criança, mas a partir de um momento ele recusa a ter qualquer responsabilidade ou então não cumpre com essas responsabilidades de uma forma satisfatória. Então é feita essa ação de alimentos. A ação de guarda, ela é uma ação importante para aquela mãe que quer fixar a guarda direitinho, ou então fazer com que exista uma guarda compartilhada, se ela achar que for interessante para a dinâmica aí desse ex-casal que quer ver o filho crescer com saúde mental, espiritual, física, né? E tem a ação de visitas também, que é uma ação aí crucial, tá? Pra criança crescer feliz, ter aí tanto a referência paterna quanto a referência materna. E é isso, gente.
O vídeo de hoje foi esse, foi um react muito simples para que vocês saibam como funciona aí a lei de Deus e como a gente pode também utilizar das ações e da lei jurídica brasileira para poder fazer aí um auxílio em casos de abandono, tanto paterno quanto materno. Agradeço você por ter assistido esse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Uma advocacia na palma da sua mão. Caroline Toledo Advocacia, protegendo seus direitos com tecnologia e comodidade. Inventários, partilhas, pensão alimentícia e separações. Agende sua consulta agora mesmo em www.carolinetoledoadvocacia.com.br e clique no botão do WhatsApp. Estamos prontos para te ajudar.